O Trilhas da Democracia de hoje, nesse dia em que se comemoram os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, faz uma discussão sobre a necessidade da recriação, da reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Os nossos convidados são Amparo Araújo, ex-militante da Ação Libertadora Nacional e fundadora do movimento Tortura Nunca Mais. Seja muito bem-vinda, Amparo, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Eu quero cumprimentar a todos e todas e todes e agradecer ao professor pelo convite. É uma honra estar aqui, não é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem apenas 2 anos a mais que eu. Eu nasci em 1950 e ela é de 1948, então somos contemporâneas. Seja muito bem-vinda, Amparo. E Edival Cajá, ex-preso político, coordenador do CMV-JRD Pernambuco, Cajá vai explicar o que significa essa sigla, integrante do Conselho da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. Cajá, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu que agradeço o professor Marcos Mondaini, queria saudá-lo pela iniciativa e a sugestão do nosso encontro, Trilhas da Democracia, e da escolha, que é uma honra muito grande aqui estar numa parceria com essa ilustre camarada de tantas lutas, desde a fundação do Comitê Pernambucano por Memória, Verdade e Justiça, da fundação do Tortura Nunca Mais, do Centro Cultural Manuel Lisboa, que completa 30 anos, que estamos juntos nessa caminhada por memória, verdade, justiça, reparação e democracia. Esse é o nome do nosso Comitê Pernambucano. Sou coordenador e ela também integra essa coordenação comigo. Estaria presente conosco Anacleto Julião, antropólogo, ex-exilado político em Cuba, Chile, Suécia e membro do Conselho por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia de Pernambuco, filho do saudoso Francisco Julião, mas ele teve problemas de conexão, mas já anuncio de antemão que ele estará presente numa série especial de programas que o Trilhas da Democracia patrocinará no próximo mês de março de 2024, uma série especial sobre o golpe e a ditadura de 64 no estado de Pernambuco. Então, infelizmente, ele não está presente hoje conosco, mas em março do próximo ano estará. Bom, eu começo perguntando, Amparo, e vamos direto ao assunto, por que é fundamental, por que é de fundamental importância a recriação, a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi criada em dezembro de 1995, no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, e que foi desfeita no apagar das luzes do governo fascista de Jair Bolsonaro, né, em 15 de dezembro de 2022. Por que, Amparo, é fundamental a recriação, a reinstalação da comissão para que a democracia brasileira se desenvolva, se afirme nos próximos anos? Por favor, Amparo. Bom, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos ela foi criada a partir de uma luta de anos, de décadas, desde a luta pela anistia, em seguida a gente começa a lutar pelo resgate da memória dos mortos e desaparecidos, e, enfim, para saber onde estavam os nossos familiares mortos e desaparecidos. Aí é uma luta assim, realmente de décadas. Aí, em 1995, houve toda uma articulação com o Congresso, era o segundo mandato do Fernando Henrique, e a luta já vinha de antes, né? Aí a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, recém-criada, na época o presidente dela era o deputado Nilmar Miranda, aí a lei é votada
e é sancionada pelo presidente Fernando Henrique, a Lei 9.140/95, que institui a comissão. Nessa lei, né, já vem descritos os nomes de 145 ou 146 desaparecidos que as famílias já estavam na busca e sabiam que eram desaparecidos políticos, e essa comissão ela foi instalada não só para referendar esses 145 casos, como também ver os novos casos, porque tinha os mortos oficiais, que somam em torno de 480, que se sabe até hoje, porque a quantidade de mortes que teve no Brasil durante a ditadura a gente nunca vai saber, né? Mas aí foi instalada a comissão, fez os seus trabalhos, só que esse trabalho ele não se esgotou com uma indenização monetária que foi feita, porque o objetivo real da comissão era esclarecer as circunstâncias da morte e também resgatar os ossos para que as famílias pudessem fazer o enterro. Por ser da nossa tradição ocidental, cristã, religiosa, a gente tem que viver o ritual da morte, o luto. Então, nós estamos há mais de 50 anos num velório que não infindável, que não acaba nunca. E quando o inominável ex-presidente da República extinguiu a comissão sem ter poder para isso, porque foi uma comissão criada por lei, então só o parlamento, o Congresso é que tem poder para dissolver, até porque ela não concluiu os trabalhos, ela fez as indenizações simbólicas, né? Resgatou alguns cargos, fez algumas publicações com algumas histórias verídicas, né? Contribuiu muito para a criação da Comissão Nacional da Verdade. No fundo, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos sempre foi a primeira Comissão da Verdade que teve nesse país. Aí se passa o primeiro mandato do governo, termina o mandato do Fernando Henrique, tem o primeiro governo Lula, tem o segundo, enfim, a presidenta Dilma Rousseff instala a Comissão Nacional da Verdade, que utiliza de todo o acervo documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos para começar seus trabalhos. Aí tem as recomendações, que até hoje nenhuma delas foram cumpridas, né? E aí, no apagar das luzes do fim do mandato do inominável, ele resolve extinguir com poder, ele não tem poder nenhum. Tem uma petição da Comissão Arnes ao Superior Tribunal Federal, um desses órgãos do Poder Judiciário, questionando isso, tintim por tintim. O Bolsonaro jamais poderia ter extinto essa comissão, ele não tinha poder para isso. Ela não concluiu os trabalhos, está lá dizendo que ela só será extinta quando os trabalhos forem concluídos. E como não foi, ela não pode ser extinta. Há o compromisso de campanha do presidente Lula para reinstalar essa comissão. Então, nós tínhamos esperança que ela pudesse ser reinstalada em março de 2023. Nós fomos mais de 150 familiares para Brasília, para uma audiência com o ministro dos Direitos Humanos, e chegando lá, a gente teve a cruel notícia, a perversa notícia, de que não seria reinstalada naquele momento e que o presidente Lula está esperando o momento político oportuno para reinstalar. E já estamos terminando o primeiro ano do mandato, 2023, e não temos ainda nenhuma sinalização concreta da reinstalação. Cajá, repasso a pergunta a você, aproveitando esse desfecho de amparo. Qual será esse momento político esperado pelo presidente Lula para que seja reinstalada a comissão? As comemorações no sentido de rememorar, né? Rememorar o desastre do golpe de 64, rememorar o que foi a ditadura de 64, seria um momento propício no próximo ano, em março do próximo ano, para que fosse reinstalada, recriada a comissão? Professor Mondaini, essa é uma questão eminentemente política. Nós só estamos discutindo
a comissão especial sobre morte desaparecido para resgatar os restos mortais, apurar as responsabilidades e punir os torturadores, porque houve um golpe militar fascista em 64. E por que houve esse golpe militar fascista? Para impedir a jovem democracia que começava a ter a participação do povo, dos camponeses, dos estudantes, dos trabalhadores. E esse golpe das classes dominantes, articulada com os Estados Unidos, foi exatamente para banir da política o povo, os trabalhadores. E, evidentemente, que houve uma contestação, não aquela que nós gostaríamos. Eu estava com 14 anos, mas suficiente para compreender a injustiça que se abatia sobre o nosso povo. Então, companheiro, o que é que se passa? Perseguição àqueles que contestaram. Isso em 64, hoje e sempre. Os ricos, poderosos, capitalistas que monopolizam a economia, que monopolizam o mercado, não quer admitir a possibilidade do desenvolvimento da sociedade para uma nova sociedade mais democrática, mais humana, onde prevaleça o trabalho e não o capital. Então, me parece que a oportunidade de refundar essa comissão era na primeira semana, no primeiro mês. Sempre está na ordem do dia. Deixar para abril ela sai tardia. É um risco. Não há momento algum em que esta comissão seja criada e seja do agrado das Forças Armadas. Porque nós temos umas Forças Armadas extremamente submetida ao grande capital, extremamente reacionária. Então, nós não podemos esperar que o algoz, que o opressor, que o escravocrata fique bem-humorado. Porque, na verdade, se há um incômodo para eles, incômodo grande é para nós, que perdemos nossos entes queridos e não temos o direito de dar a eles uma sepultura decente, digna de heróis do povo como eles são. Então, nós estamos... Isso é uma questão política. Se o presidente deseja realmente ampliar a democracia, é necessário restaurar essa comissão para que os cientistas, os laboratórios, comecem a trabalhar na identificação dos restos mortais dos nossos familiares e, assim, descobrir as circunstâncias e a punição. Então, portanto, eu acho que o governo Lula está perdendo a oportunidade. No primeiro momento, quanto mais rápido fossem os seus primeiros atos, já estaria. Não recriou a comissão da anistia, que também foi extinta? Não há razão por que não refundar a comissão especial sobre mortos desaparecidos. Não há. Então, eu creio que nós estamos no time, não tem que esperar abril, é agora. Amparo, quais os sinais, se há sinais emitidos pelo ministro Silvio Almeida, por Nilmário Miranda, acerca da reinstalação? Olha, eu tenho observado alguns detalhes. Por exemplo, tanto o ministro Silvio Almeida quanto o nosso grande amigo e querido companheiro Nilmário Miranda, eles estão sempre dando respostas evasivas. Eu comecei a apelidá-los de leões da montanha. Aquela coisa assim que eles não sabem mais o que dizer, né? Não estão dando nenhuma resposta e estão sempre saindo pela tangente. Um outro sinal assim muito claro de que não há a menor preocupação com o direito à memória e até com os direitos humanos é se a gente olhar o orçamento. Por exemplo, o orçamento de 2023 não tinha dinheiro para nenhuma, nem para a Comissão da Anistia, nem para os direitos humanos, nem muito menos para a Comissão Especial de Direito de Mortos e Desaparecidos. Entretanto, a gente ficou observando agora, quando foi aprovado, foi enviado para o Congresso
o orçamento de 2024, não tem quase nada, não tem recurso nenhum destinado. E todos nós sabemos que não somos ingênuos, que sem dinheiro não tem como fazer a gestão, nem muito menos a consolidação de uma política pública de respeito aos direitos humanos, de respeito ao direito à memória, nada disso, se não há recurso. O ministro Silvio Almeida, com muito boa vontade, está com o Pires na mão, caçando emenda parlamentar com os parlamentares desse Congresso, que é um dos piores da nossa história. Quando a gente olha o perfil dos deputados eleitos, a gente sabe que ele vai conseguir alguns poucos apoio de alguns poucos deputados que sempre colaboraram com a nossa causa, como, por exemplo, a deputada Luísa Erundina e outros poucos. Né? Então, é um sinal muito claro de que o direito à memória e à verdade, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos e mesmo a Comissão da Anistia não é prioridade, infelizmente. E talvez isso não dependa só do presidente Lula, eu acho que é todo um bloco de pessoas que compõem a esquerda no Brasil que não está mais preocupado com isso. Né? A maioria que está aí, a maioria de nós, familiares de mortos e desaparecidos, e que participamos da resistência armada contra a ditadura militar, nós estamos morrendo, nós estamos todos na faixa dos 70 e poucos anos. Né? Então, acho que estão apostando na nossa extinção, mas nós contamos atualmente com um apoio fundamental, que é a organização dos filhos e netos, que estão organizados já há uns 3 ou 4 anos, que eu espero, sinceramente, que eles carreguem as nossas bandeiras, as bandeiras dos seus ancestrais, seus antepassados, e, sobretudo, para que um dia esse país possa ser uma nação, porque, por enquanto, não somos. Amparo, vamos ver se Cajá retorna agora. Enquanto ele não retorna, eu faço uma outra pergunta a você. No último dia 25 de novembro, o presidente do STM, Joseli Parente Camilo, eis que retorna Edival Cajá. Então. Não, eu atendi agora que tem companheiros presos em São Paulo. Pronto, aproveite para socializar essa informação, Cajá. O advogado estava precisando de informações. Veja, companheiros, uma das razões da não aplicação, da nossa luta para construir a justiça de transição, punir os torturadores, é acabar com a impunidade. Porque a impunidade gera violência. Então, a polícia de São Paulo é uma polícia muito violenta. Então, ontem, na Assembleia Legislativa de São Paulo, se dava uma adesão, um ato eminentemente político. As pessoas que não concordam com a nova lei, com a vontade do governador de que o patrimônio do povo seja privatizado, elas têm o direito de manifestar a sua opinião. Essas pessoas estão mantidas presas. 4 companheiros estão presos. A companheira Vivian Mendes, que foi candidata a senadora, teve uma brilhante votação, mais de 200 mil votos aí em São Paulo. O companheiro Ricardo Senésio, sindicalista, metroviário. Lucas Carvente e Rendril Luiz, presos de uma forma violenta, quando exercia o seu pleno direito constitucional de manifestação e de direito de opinião. E não tem como manter, porque não tem amparo na lei. Acusa que eles reagiram à voz de prisão. Não é verdade. Não tem uma imagem que mostre esses companheiros ou com pedra, ou com pau, ou com um soco, nada. Ao contrário, foram espancados agressivamente o tempo inteiro. E se encontram presos. E todos sabem o que é estar preso na Polícia de São Paulo. Está submetido a vexame de toda ordem, de humilhação, torturas morais, psicológicas. Como vive, é um ativista de direitos humanos, da memória, pertence à Comissão da Verdade de São Paulo,
dirigente, presidente estadual da UP. Então, eles têm um ódio. Esse ódio típico do bolsonarismo, do fascismo, desse governador Tarcísio e da Polícia Militar dirigida por ele. Então, estamos com vários advogados do Brasil fazendo gestões, solidariedade do exterior, de vários países, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, França, não compreende porque uma pessoa está presa por fazer essa manifestação política, manifestar a sua opinião. Então, nós estamos numa campanha pela imediata libertação da Vivian, do Lucas, desses companheiros, do Ricardo e do Endril. Lembrando que esse programa está sendo gravado no dia 7. Cajá está fazendo. Então, o Cajá está falando da situação às 13 horas do dia 7 de dezembro, relativa aos fatos acontecidos quando da votação na Assembleia Legislativa de São Paulo da privatização da Sabesp. Eu gostaria de aproveitar, Cajá, o início da tua fala, em que você diz, olha, foi pelo fato de não ter havido no Brasil uma justiça de transição que continuam a acontecer as violências praticadas pelos aparatos repressivos do Estado brasileiro, inclusa as polícias militares estaduais, a Polícia Militar de São Paulo. E eu, antes de você entrar, Cajá, eu começava a seguinte questão que eu coloco a você e depois a Amparo. No dia 25 de novembro, o presidente do STM, Joseli Parente Camelo, declarou que considera, abre aspas, completamente desnecessária, fecha aspas, a instalação da comissão. E mais ainda, né, o que preocupa mais ainda, ele afirma que, e aqui eu gostaria de abrir de novo aspas, né, para ser contradita essa afirmação. Não podemos olhar o país pelo retrovisor, ficar olhando para trás. Temos de olhar para frente e não no que ocorreu há 50 anos. A maldição da história é achar que você pode corrigi-la. Ninguém pode corrigir a história. Fecha aspas. Amparo, que visão de história é essa presente na fala do presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Parente Camelo? Eu quero iniciar a minha fala se ele acha que é desnecessário esclarecer os fatos ocorridos há 50 anos atrás. Eu quero afirmar aqui que desnecessário é a existência da justiça militar. Ela é cara, não é? Inútil. Ela sim não é necessária para a construção da democracia. Esclarecer o passado, sim, é muito necessário, e não é olhar pelo retrovisor. É você refletir sobre o que aconteceu, né? Punir as pessoas que eventualmente tenham cometido crimes contra a humanidade, porque o Brasil é especial, o Estado brasileiro é especialista em cometer crimes contra a humanidade, crimes hediondos, crimes imprescritíveis e não serem punidos. Então, essa impunidade é que nos traz a violência que existe hoje. Então, eu reafirmo que desnecessária é a existência da justiça militar, que é um custo altíssimo para todos nós brasileiros que pagamos impostos com nossos suados trabalho, não é? Então, ele perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado e não opinar sobre o que não é da sua alçada. Ele é um militar, ele é da justiça militar, que não devia existir, e está opinando sobre questões civis. Então, eu abomino e renego essa declaração para todo sempre. Cajá, eu recoloco a pergunta: que visão de história é essa que afirma que não se deve olhar para trás para poder olhar livremente para frente, né? Não terá sido, e aí eu levanto a bola, por favor, para você chutar para o gol, não terá sido porque nós não olhamos devidamente para o nosso passado, que tivemos que conviver durante 4 anos com
um governo fascista de Jair Messias Bolsonaro? Você, como historiador, está absolutamente certo. O que seria de um povo, quem puder chamar de civilizado, se esse povo não tivesse o direito de estudar o passado? Para que serve a história enquanto ciência, se você está proibido de olhar o passado, olhar o presente e projetar o futuro? É lamentável que um homem desse tenha feito curso superior e tenha o título de general. Mas já que ele se pronunciou, eu acho que ele deveria ter manifestado solidariedade com as famílias que perderam seus entes queridos e dizer que nem todos os generais são assim. Ele deveria ter manifestado solidariedade e dizer que até mesmo nas guerras, as mais renhidas, as leis internacionais orientam a devolução dos cadáveres. E a ditadura militar assassinou nossos heróis, mentiu sobre a história desses companheiros, caluniaram esses companheiros e deram sumiço aos seus corpos. Isso é crime, como disse a companheira Amparo, de lesa humanidade, imprescritíveis em todos os lugares do mundo. Os historiadores têm esse direito. Os Estados Unidos abrem os arquivos com 10 anos. O Bolsonaro botou para 100 anos. Tem medo da história? Pode ficar certo, professor. Medo da história, da verdade. O povo sem história é como um ser humano sem história e sem memória. Um homem sem memória, como é que ele pode se orientar? Ele não tem consciência de si mesmo. Ele quer que se esqueça o passado para que ele não responda sobre os criminosos. Quer dizer, está com culpa no cartório. Ele confessou a culpa no cartório. Eu conheço oficiais superiores que não temem, que dizem o contrário. Que deve sim apurar, porque as suas armadas se meteu onde não deviam se meter. Se ela queria ter um presidente da República da direita, que lançasse um civil ou até mesmo um militar, renunciasse à sua patente, à sua carreira militar e disputasse a eleição. Agora, golpe de Estado, isso não é possível. Acabou isso. Os países mais civilizados do mundo resolvem as suas contradições na discussão. Os militares têm que se submeter ao poder civil. É assim na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. As Forças Armadas, aqui nesse país, avoca para si, já vi manifestações de generais dizendo que são o poder moderador. Aonde? Que são o guardião da Constituição. Aonde? Quem deu esse direito em lugar nenhum, não está escrito. Esse direito cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então, os militares já foram orientados pelos Estados Unidos que devem obedecer ao poder civil. E um presidente da República lá nos Estados Unidos que invadiu o Congresso, fez um bocado de coisa parecida com esse fascista daqui. E o que é que se passou com ele? Está cheio de processo. Ninguém falou em golpe nos Estados Unidos para tirar Bolsonaro. Acabar o civil, o poder civil, resolver esse problema. Então, isso daí, companheiro, na verdade é mamata. Uso de dinheiro, suborno. E estou de acordo com o Amparo. A justiça civil, a justiça brasileira tem condições de julgar todos os brasileiros. Os problemas militares se resolvem disciplinarmente com o seu estatuto, com o seu regimento. Um militar matou uma criança porque pulou o muro de um quartel para buscar uma manga. Isso é um crime militar? Não. Isso é um crime civil e ele tem que responder por esse crime. Não, mas ele quer ficar impunes. Então, é esta impunidade que leva a essa pretensão de que os militares podem dar golpe de Estado, podem balizar o presidente da República. Pelo contrário, são subordinados ao presidente da República em todos os países civilizados do mundo. Então, essa é realmente lamentável declaração de um general que eu poderia recomendar que ele pudesse, ainda há tempo,
fazer um curso de história, buscar a história. Tem cabimento das declarações, de apoio contra o título superior de qualquer pessoa que passou por uma universidade. É lamentável. Amparo, como eu discordo frontalmente da afirmação do Brigadeiro Cajá, Brigadeiro Camelo, né? O brigadeiro, desculpa. Ele é das Forças Aéreas. Mas é um posto, é uma hierarquia equivalente. É do alto oficialato das Forças equivalente. Armadas Brasileiras, né? Eu gostaria de, como eu acredito que é sempre, e sigo sempre uma frase de um historiador francês chamado Marc Bloch, de que a história, na verdade, é a ciência dos homens e mulheres, no tempo, no decorrer do tempo, né? É sempre necessário revisitar o passado numa perspectiva de olhar sempre para frente, né? É impossível olhar para frente, caminhar para frente sem tombar, desguardando do nosso passado, né? Eu gostaria de, nesse momento, né, a nossa audiência é formada por várias gerações, existem muitos jovens, né, que vão, com o passar do tempo, exatamente se esquecendo, né, daqueles que lutaram, daqueles que tombaram, daqueles que foram presos, torturados, desaparecidos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para que cada um de vocês, Amparo e Cajá, dissessem um pouco, falassem um pouco sobre as suas histórias particulares de luta. Começando por você, Amparo, quem foi comandante crioulo, né? Qual foi o papel desempenhado pela Ação Libertadora Nacional, a sua luta dentro dessa organização que teve a liderança de Carlos Marighella? Por favor, Amparo. Bom, em 1964, eu tinha 14 anos. Eu estudava numa escola lá no interior de Alagoas e começava a ter uma participação política na União Estadual dos Estudantes Secundaristas de Alagoas, quando teve o golpe. Então, eu com 14 anos, iniciando assim o entender como a sociedade funcionava, né, tentando entender. Aí tem o golpe militar, é como se eu estivesse caminhando, é um pesadelo. Eu estava caminhando por um caminho, uma estrada qualquer, aí cai uma barreira imensa. Então, eu só tinha duas alternativas. Ou eu sucumbia ali naquele momento, ou eu arrebentava aquela barreira que caiu na minha frente. Então, foi isso que eu fiz. Continuei assim, a rebeldia, não é, da juventude. E aí minha família achou por bem que eu deveria ir estudar numa escola, um internato de freira, lá no interior de São Paulo. E assim eu fui deportada. A minha sorte é que o meu irmão, que participava já da universidade, movimento estudantil já da universidade, ligado à igreja. Aí o padre dessa tal cidade assumiu o compromisso de ajudar eu a continuar com a minha formação política. Aí eu estudo nesse colégio assim uns 2 anos, aí depois não é possível mais continuar. Aí eu vou morar com minha mãe em São Paulo, né? E aí vou estudar numa escola pública, aí minha militância continua, e meu irmão tinha por hábito me levar para passear, e com ele para as reuniões que ele participava, as reuniões já bem mais organizadas, né, do movimento universitário católico, uma coisa assim, eu não me lembro mais. Aí, em seguida, a Marighella funda a Ação Libertadora Nacional, cria, né, e muitos estudantes, inclusive meu irmão, começam a fazer parte da Ação Libertadora Nacional, isso ali por 66, 67, nesses inícios, 68. Aí começam as primeiras ações armadas, meu irmão participa de algumas, aí depois ele vai fazer o treinamento militar dele em Cuba, ele passa primeiro pela União Soviética, e depois faz o treinamento militar dele em Cuba, e eu fico aqui, eu fico clandestino em 69. Né? Ele já sai daqui clandestino,
e eu entro na clandestinidade entre o final de 68 e 69. Aí, quando ele volta, em dezembro de 70, eu fiquei esse tempo, os companheiros que tinham ficado de cuidar da minha formação e da minha militância, alguns morreram, outros estavam presos. Então, eu fiquei um pouco assim, stand-by, tipo 6 ou 8 meses, apesar de, nesse tempo, eu já adquiri um 38 para a minha defesa, né? Aí eu reencontro meu irmão em janeiro de 71, num ponto que foi articulado por uma pessoa que conhecia a minha família e que encontrou com ele na casa da mamãe no Réveillon de 70, que ele foi um ato assim bem indisciplinado dele, né, ter ido na casa da mamãe nesse dia, mas ele estava com muita saudade dela. Aí ele encontra essa pessoa que por acaso me encontrava, que é o Francisco Seicocana, que vem ser assassinado, executado junto com Arnaldo Cardoso Rocha e Francisco Emanuel Penteado em 1973. Aí eu me encontro com meu irmão em janeiro de 71, no bairro do Ipiranga, na Avenida Nazaré. Aí eu retomo todas as minhas atividades na Ação Libertadora Nacional. Aí começa a ter meus treinamentos militares também aqui, né? Aí eu também fiz um treinamento. Eu fui armeira da Ação Libertadora Nacional, apesar de todo o machismo da época, mas os companheiros confiavam que eu tomasse conta, montasse e desmontasse as armas, as poucas armas que tínhamos, né? Fiz também uma capacitação em elaborar os documentos que os companheiros precisavam usar na clandestinidade. Então, eu fico brincando hoje em dia que eu assinava por tudo quanto era autoridade, né? Desenvolvi essa habilidade. E a outra coisa que eu também era minha tarefa, eu aprendi também a fabricar artefatos explosivos. E uma outra coisa que era das minhas tarefas era fazer a preparação de ações de expropriação, não é? E outras ações que se precisou fazer na época, além de expropriação, teve o sequestro dos embaixadores, teve para soltar os companheiros que estavam presos. Então, eu fazia aquele momento preliminar, o planejamento, vamos dizer assim, tático, o levantamento. Passava dias e dias, horas e horas, meses, observando um determinado movimento, um determinado local, para que depois os companheiros mais experientes militarmente executassem a ação propriamente dita. Então, essa parte era... Tinha uma coisa que eu não gostava que dissessem, mas que era verdade, que os companheiros diziam assim: oh, companheira, você com essa vozinha e essa sua cara, mesmo que você esteja usando uma arma muito pesada, na época o máximo que a gente tinha era um fuzil automático leve, um FAL, né? Naquela época não tinha R-15 ainda. Mesmo que eu estivesse empunhando aquele tipo de arma, ninguém ia atender a meu comando. Então, e eu achava também muito importante, porque, veja só, fazer a preparação das ações, o levantamento, dar as informações para os companheiros que executaram, era uma responsabilidade imensa, porque, de antemão, eu sabia de tudo que ia acontecer. Então, as pessoas, mas você era só uma tarefeira? Não, eu era uma tarefa de muita responsabilidade. Nunca me importei em ser chamada de tarefeira, porque o que eu fiz foi fundamental para a subsistência da LN, a soltura de companheiros através de algumas das ações que foram feitas. Então, eu sempre, com muito gosto, fui tarefeira e preparei tudo isso para que a gente pudesse, um dia, conseguir a vitória. Não conseguimos, mas tentamos. Amparo, quem foi comandante crioulo? Para finalizar. Deixa eu me despedir. Eu estou com um compromisso médico, eu queria pedir para me despedir de vocês. Então Cajá, eu não queria que você... Pode passar para Cajá e depois eu retomo com o nosso comandante crioulo. Então, Cajá, antes de você se despedir, eu sei que você tem uma consulta médica agora,
eu queria também que você dissesse brevemente, na medida do teu tempo, quem é Edivaldo Cajá, quem foi Dom Helder na tua vida, a tua iniciação política dentro do campo católico, da militância na juventude católica. E por que Cajá foi preso? Eu fui seminarista no interior, trabalhei na roça com minha família. Nos sábados eu ajudava, trabalhava numa farmácia pequena na cidade do interior. Fui para o seminário. E no seminário, estudando a tarefa de um sacerdote, descobri que eu não precisava realmente de uma organização religiosa. Eu precisava de ajudar o povo a se libertar. Descobri que o que Cristo fundou não foi uma igreja, foi um movimento revolucionário, um caminho revolucionário. Por isso foi assassinado. E descobri também que o capitalismo já é uma sociedade ultrapassada, incapaz de resolver as graves contradições do povo, mesmo nos países mais desenvolvidos do mundo, como é o caso dos Estados Unidos. E por isso me dediquei a um trabalho de massas. Tive a sorte de conhecer um partido, o Partido Comunista Revolucionário, que defendia essa linha de massas como instrumento da luta para ultrapassar o capitalismo e construir o socialismo. Então, nós estamos chegando a um momento em que assistimos à via cruz do capitalismo. 2 guerras imperialistas no século passado. Neste ano, mais de 10 guerras. Só se fala da Ucrânia e da Palestina, mas tem mais de 10 guerras para vender armas, para atender a demanda do complexo industrial militar. Então, esta sociedade deve ser sepultada. Então, conheci Manuel Lisboa, um dirigente revolucionário, um alagoano, que era estudante de medicina, foi preso, perseguido, torturado e foi lutar clandestinamente. Uma figura humana rara, de inteligência e sensibilidade rara. E essa minha compreensão do que era o cristianismo, o que era o marxismo e como isso pode ajudar um povo a se libertar, também me aproximou de Dom Helder. Quando Manuel foi preso, eu fui atrás de Dom Helder, no palácio. Eu era bancário nesse período. Pedi seu apoio para que não assassinasse mais 5 companheiros que foram presos com Manuel e depois contasse que foram dar voz de prisão e eles fugiram e ocorreu um caminhão passou por cima. Como era comum essas histórias cínicas montadas pelo Exército Brasileiro. E ele foi extremamente solidário. Outra figura humana rara do ponto de vista da cultura e da sensibilidade. Fui um privilegiado ter conhecido esses 2 homens que, por motivos diferentes, tinham os mesmos compromissos com a libertação do povo. Então, Dom Helder nos ensinou muito, e a mim, em particular, muitas coisas. Me perguntaram agora, quando nessas indagações acerca do processo da beatificação, da santificação, você que trabalhou 6 anos e meio, tem alguma influência? Dom Helder lhe influenciou. Até meu nome foi modificado. Esse nome Cajá foi um apelido que ele me botou, porque eu venho de Cajazeiras. Numa reunião da Comissão de Justiça e Paz, alguém falou Cajazeira, não sei o que lá. Que Cajazeira? Cajazeira é nome de lugar, de cidade. Cajá é gente. Cajá é 4 letras, é uma fruta tropical do Nordeste. É Cajá, minha gente. Pronto, ficou me chamando de Cajá. Depois, quando eu saí da prisão, a repressão achava que era um codinome, um nome de guerra, que eu estava escondendo meu nome. Não, não era. E hoje meus filhos são Cajá, todos 3 têm sobrenome de Cajá. É nome. Foi averbado na cidade que eu nasci. O juiz disse, não já é não, doutor, se for um advogado. E não já é Cajá. Eu vi uma entrevista recente aqui de um... Não, doutor, é exatamente por isso que nós estamos aqui, uma petição, que a Constituição permite isso lá, no aquele capítulo, averbação de nome. Então, Dom Helder é uma figura que marcou a todos com
quem conviveram com ele, nunca pediu atestado ideológico de nenhum assessor, de nenhum auxiliar seu. O que ele exigia era o compromisso com essa marcha da humanidade rumo à sua emancipação econômica, social, política, ideológica e espiritual. Então, eu acho que estudei um pouco essa questão e gosto muito de uma frase do Frei, do padre português que ajudou aqui as ligas camponesas, chamado o padre Alípio de Freitas, que não há nenhuma contradição entre o evangelho de Jesus e a Revolução Socialista. Eu estou de acordo. No dia que meu filho foi se casar, formou-se em Cuba, o padre, o celebrante, disse, era um evangélico, disse, eu nunca fui a Cuba, era ele e Reginaldo Veloso, nunca fui a Cuba, mas tinha uma admiração enorme. Tudo que eu li de Cuba me diz que aquela Revolução Cubana é uma obra evangélica, busca o bem das pessoas, o bem-estar das pessoas. Então, eu queria agradecer a convivência de poucos minutos aqui com vocês, mas creio que a companheira Amparo poderá perfeitamente seguir essa caminhada. Então, boa consulta, Cajá. Isso, estamos aí. E Saúde para ajudar um pouquinho mais. E nos reencontramos em março na série especial de programas sobre o golpe de 64 no estado de Pernambuco. Até lá, Muito Cajá. prazer. Muito prazer. Gratidão. Tchau. Amparo, voltamos ao comandante crioulo. Quem foi o comandante crioulo? O comandante crioulo é o Luiz José da Cunha. Ele nasceu aqui no Recife, no bairro de Beberibe. É um menino negro, cuja família é praticante de religião afro, né, do candomblé. E ele começa cedo, ele estuda no Colégio Estadual de Beberibe, e o apelido dele aqui no Movimento Estudantil Secundarista de Pernambuco é Luizinho de Beberibe. Aí ele sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, ele engajou na Marinha, não é? Mas ele não fica na Marinha. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele começa a conviver com os estudantes do Colégio Pedro II, e aí ele conhece Carlos Marighella. Aí ele ingressa na Ação Libertadora Nacional, aí ele vai para a União Soviética, vai morar em Moscou, e ele estuda na Universidade Patrick Lumumba, que era uma universidade da União Soviética destinada a estudantes do mundo inteiro para sua formação política. Em seguida, ele vai para Cuba, né? Ele sai daqui já na LN, vai para Patrick Lumumba, em seguida ele vai para Cuba fazer seu treinamento militar e ele volta para o Brasil junto com meu irmão no segundo semestre de 70. Passa um tempo aqui em Pernambuco e depois ele vai para São Paulo. E com a morte do Carlos Marighella, ele meio que assume o comando da Ação Libertadora Nacional, né, junto com outros companheiros, porque a Ação Libertadora Nacional sempre teve um comando assim coletivo. Antes, Carlos Marighella, Joaquim Câmara, aí em seguida entra os militantes mais novos, como o Yuri Xavier Pereira, o Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, o Luiz José da Cunha, o Arnaldo Cardoso Rocha, e tantos outros que eu não cheguei assim a conhecer pessoalmente por conta das questões de segurança e de compartimentação que era necessário ter naquela época. Então, o Luiz José da Cunha, ele participa ativamente da coordenação nacional da LN. Ele é um militante negro, né, da periferia de Recife, muito respeitado, e ele faz questão de ser chamado de comandante crioulo, né, porque ele era um negro, e ele usava sempre uma guia de santo, que ele distribuía também com todos nós, para que a gente tivesse um mínimo de proteção divina, vamos dizer assim, apesar de sermos quase todos ateus, né? E ele é assassinado em julho de 73, quando ele vai cobrir um ponto, não era com um militante, com um amigo aqui do Recife, uma pessoa que eu sei o nome, mas eu prefiro não me referir, porque é uma pessoa, não sei ainda, nem se está vivo ainda, mas uma pessoa relativamente conhecida,
porque a solidão daquele tempo era imensa, né? Então, ele tinha esse amigo que ele encontrou por acaso, porque esse amigo não era militante. Aí eles marcaram assim uma coisa. A cada 3 meses, numa quinta-feira, às 4 horas da tarde, a gente pode se encontrar em tal lugar. Só que aí essa pessoa, talvez até por ser amigo dele, foi preso e passou essa dica para a repressão. Então, em julho de 73, ele vai a esse local, e nesse local ele é surpreendido pela polícia e ele reage, né? Ele não sabia dirigir, ele tenta expropriar um carro que está com 2 mulheres dentro do carro, e para sair dali, para fugir daquele tiroteio. E aí, só que aí o que acontece é que as mulheres ficam nervosas, ela não consegue dirigir, e aí ele é preso nesse momento, ele cai ferido, realmente, porque ele realmente reagiu à prisão, ele cai ferido e é levado para a Operação Bandeirantes, e lá ele é muito torturado. Quando eu encontrei as fotos dele morto lá no arquivo do DOPS em São Paulo, ele está todo queimado com maçarico. Ele está cheio de queimaduras, não é? Mas ele não morre disso, nem dos tiros que levou. Ele morre. A gente foi feito um exame por um laboratório, porque a ciência permite se chegar a esse diagnóstico. Ele morre de anemia, ou seja, ele sangrou até morrer. Se o Brasil cumprisse o mínimo dos acordos internacionais e até de tempos de guerra que são assinados, ele estava ferido, ele não recebeu nenhum tiro em região vital, é isso que o exame constata. Aí, se ele tivesse sido levado para um atendimento médico, porque ele estava já rendido, ele estava ferido, pelos acordos que o Brasil assina, ele teria que ter sido socorrido, levado para um hospital. E ele não foi, então ele sangra até morrer. E uma coisa que acontece bárbara, né, e que a gente só fica sabendo anos depois, em 1990, quando é aberto o cemitério de Perus, muito tempo depois da anistia, que a gente encontra as ossadas dele, ela está sem a cabeça. Então, eles enterraram as ossadas do pescoço para baixo lá no cemitério Dom Bosco, em Perus, e a cabeça, eles podem ter enterrado até lá naquele mesmo cemitério, mas em outro lugar. Isso tudo para dificultar a identificação. Mas as famílias, não é, os companheiros de São Paulo e eu também, nós investigamos bastante, com a ajuda, inclusive, do administrador do cemitério. A gente chega na ossada dele, que foi enterrada com o nome frio que ele estava usando na época. Aí nós fizemos o translado dessa ossada de São Paulo para cá, para Recife. Na época, o ministro era o Paulo Vanucci. Nós fizemos um culto ecumênico lá na Igreja da Sé, em São Paulo. Aí, em seguida, ele é trasladado para cá, ironicamente, no avião da FAB, e a gente traz ele naquela caixinha, né? Caixinha, os ossos com o corpo dele sem a cabeça, e é enterrado aqui no cemitério do Parque das Flores, ali, onde ele onde ele está lá até hoje, né? Inclusive, a mãe dele falece depois, ele também está lá junto. E aí eu entro com um procedimento aqui na Justiça Brasileira, esgoto todas as possibilidades de justiça a nível nacional. Aí eu acho que eu não tenho certeza da data, mas em 2005, no mesmo dia, a minha família, eu, né, no caso, junto com a mãe dele, que na época ainda era viva, e a família do Vladimir Herzog, a família do Vladimir Herzog dá entrada no processo do Vladimir Herzog e eu no do Criolo, do Luiz José da Cunha. Aí, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aí a sentença do Vladimir Herzog saiu há 6 anos atrás, e, diga-se de passagem, até hoje o Brasil só cumpriu um único item há 2 meses atrás, que foi publicar a sentença no Diário Oficial, né? E a do Luiz José da Cunha, eu compreendo perfeitamente as dificuldades da comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos de dar ganho de causa, por exemplo, para um negro,
pobre da periferia do Recife, de religião afrodescendente, e que pegou em armas para lutar contra a ditadura militar. Então, são 5 motivos que talvez esteja demorando tanto para sair a sentença do Luiz José da Cunha contra o Estado brasileiro. Mas eu ouvi dizer que já saiu, já foi feita a reunião que julgou, né? Mas que precisa ainda ser traduzida, a tradução ser validada e depois isso ser encaminhado pelos canais diplomáticos para que o Estado brasileiro receba e comece a dar cumprimento. Aí, nesse momento, eu serei comunicada oficialmente, né? Estou muito ansiosa para que um dia, que se aconteça quando eu esteja viva ainda, né? Porque a mãe dele já se foi. Mas como tudo é muito demorado, né? A reinstalação da comissão também era uma coisa que talvez ajudasse nesse procedimento, mas, infelizmente, ainda não há nenhuma luz no fim do túnel. Bom, Amparo, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia, pela reinstalação, pela recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Gostaria imensamente de agradecer a tua participação, a participação do Cajá, que foi uma consulta médica, a não participação de Anacleto Julião, com a promessa de que em março teremos a sua presença. E gostaria de encerrar lembrando que a armeira da Ação Libertadora Nacional, entre os anos de 2009 e 2013, foi secretária de Direitos Humanos da cidade do Recife. E acho que essa vinculação daria uma série, na verdade, de entrevistas, né? Como a armeira da LN acabou se tornando, ocupando um cargo tão importante numa das maiores metrópoles do Brasil, da América Latina, que é a cidade do Recife. Amparo, gostaria de terminar esse programa especial, nesse dia da comemoração dos 75 anos da Declaração Universal, abrindo os microfones para que você faça a última fala. Assim, só para lembrar, acho que eu nem te disse isso, que eu fui também ouvidora do Sistema de Segurança e Defesa Social de Pernambuco. Às 11 horas da noite, Eduardo Campos liga para mim e diz assim, o convite, Amparo, você que passou tanto tempo fugindo da polícia, que tal agora você cuidar dos malfeitos da polícia? Eu disse, é para agora? Aí foi uma experiência muito interessante, porque realmente trabalhar com o Eduardo E depois Campos, ainda foi Aí depois fui secretária de Relações Internacionais. Trabalhei também. Depois que eu saí da prefeitura, eu fui trabalhar com a articulação internacional no governo, na Secretaria de Governo, também com o Eduardo. Na época, o secretário era Milton Coelho. Isso. Amparo, muito obrigado. E na próxima semana, no programa de número 250 do Trilhas da Democracia, a gente vai receber aqui um juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o argentino, o professor da Universidade... Aproveita para cobrar a sentença do Luiz José da Cunha. Raul Zaffaroni. Amparo, muito obrigado. E viva a democracia, viva os direitos. Viva a democracia e vamos à luta sempre. Grande abraço, Amparo. Outro.